O celular tocou pela primeira vez às 8h40 da manhã. Eu estava dentro de uma sala de reunião no 12º andar de um prédio no centro, com 4 pessoas ao redor da mesa e um projeto aberto no laptop, e não atendi. Tocou de novo às 9h02, às 9h27, às 10h11. Cada vez que eu olhava para a tela entre um ponto e outro da reunião, o número de tentativas havia crescido. Quando a reunião terminou, às 11h30, eram 43 chamadas perdidas. Todas do mesmo número. Todas da Gabriela. Não atendi nenhuma. Guardei o celular na bolsa, agradeci as pessoas ao redor da mesa, peguei meu laptop e fui embora. Não por jogo, não por estratégia calculada de ignorar. Mas porque naquele momento eu estava viva, estava presente, estava construindo alguma coisa que era completamente minha. E 43 chamadas da mulher que havia passado anos tentando me apagar da vida do irmão dela não cabiam dentro daquela realidade que eu tinha levado 6 meses para construir. Mas para você entender o que significavam essas 43 chamadas, o que havia acontecido para que a Gabriela perdesse o controle daquela forma num único dia, e por que aquela sala de reunião era o lugar mais improvável e ao mesmo tempo mais justo onde eu poderia estar naquela manhã, eu preciso te levar de volta, porque essa história não começa ali. Começa numa casa vazia, num domingo de fevereiro, com o barulho de uma porta fechando e o silêncio que ficou. Meu nome é Carolina. Tenho 38 anos, sou consultora de estratégia e passei 6 anos casada com o Henrique. Quando eu digo que amei o Henrique de verdade, digo isso sem reservas e sem romantismo excessivo. Era um amor construído em parceria, em projetos compartilhados, em anos de convivência que ensinaram cada um de nós os contornos do outro. Ele sabia o que eu precisava ouvir quando estava com raiva. Eu sabia quando ele estava mal só pelo ritmo da respiração. Era o tipo de casamento que você constrói com cuidado e que você acredita, porque tem evidências concretas para acreditar, que vai resistir. A Gabriela existia como parte desse casamento desde o começo, não como personagem de fundo, como presença ativa. Almoçava conosco às quartas com uma regularidade que nunca foi questionada. Aparecia nos fins de semana sem avisar, com aquele jeito de quem não precisa pedir permissão porque considera o espaço tão seu quanto de qualquer outra pessoa. Ligava para o Henrique todas as noites num horário que eu aprendi a reconhecer como ritual, não como necessidade. Nos primeiros anos eu interpretei tudo isso como dinâmica de família próxima. Com o tempo fui entendendo que havia algo mais específico acontecendo, que a proximidade dela com o irmão tinha uma qualidade possessiva que não era proximidade, era dependência. E que essa dependência exigia que eu ficasse numa posição específica dentro daquela equação, menor, não de forma explícita. Nunca de forma que eu pudesse apontar numa conversa com o Henrique e dizer, isso aqui foi errado. Era tudo sutil. Era o jeito de reorganizar os armários da nossa cozinha quando eu saía, porque fica mais prático assim. Era o comentário no jantar de família, dito com sorriso, sobre como eu trabalhava muito e o Henrique merecia uma presença maior em casa. Era a forma de monopolizar ele nos momentos em que estávamos juntos com alguma urgência que não era urgente. Era a construção, tijolo por tijolo e ao longo de anos, de uma versão de mim na cabeça do Henrique que era ligeiramente menos confiável, ligeiramente menos adequada, ligeiramente mais questionável do que eu era na realidade. Tentei conversar com o Henrique sobre isso ao longo do tempo. Cada tentativa encontrava a mesma parede. Ela é minha irmã. Ela não faria isso de propósito. E eu aprendia, conversa por conversa, que o amor que ele sentia pela irmã criava um ponto cego que nenhuma palavra minha conseguia atravessar diretamente. Então, parei de tentar atravessar e comecei a observar, anotar, documentar mentalmente cada episódio com a precisão de quem suspeita que vai precisar dessas informações em algum momento. O momento chegou numa segunda-feira de fevereiro. Eu tinha chegado em casa depois de uma semana de trabalho intensa com apresentação importante na manhã seguinte. Encontrei a Gabriela instalada na nossa sala com 3 amigas. O vinho que eu tinha separado para uma ocasião especial, aberto no centro da mesa, a televisão no volume máximo. O Henrique estava na cozinha fazendo petiscos com aquela leveza de quem está completamente à vontade com a situação. Me olhou quando entrei. A Gabi veio com umas amigas. Henrique, eu tenho apresentação às 8 da manhã. Mas é a Gabi. Fui ao quarto. Coloquei fones de ouvido no máximo.
Estudei a apresentação enquanto o barulho durava até 00:30. No dia seguinte, depois da apresentação, sentei no carro no estacionamento e percebi que estava cansada de um jeito que não era o cansaço do trabalho. Era o cansaço de existir dentro de um casamento onde o espaço que era meu era sempre o que sobrava depois que a Gabriela tomava o que julgava ser dela. 2 meses depois daquela noite, o Henrique me disse que precisava de tempo, que ia ficar na casa da irmã para pensar, que eu ficasse na casa, que era minha afinal. Ficou 6 meses. E esse é o ponto da história que ninguém conta direito, porque a versão que circula vai direto do abandono para a reviravolta como se o meio não existisse. O meio existe. É o domingo sem ninguém. A cama do lado errado vazia às 3 da manhã. O fim de semana inteiro, sem que ninguém me pergunte como foi o dia. A sensação estranha de cozinhar só para você, quando por anos você cozinhou pensando em 2. É menor do que parece na descrição e maior do que você admite quando está dentro. Passei por cada um desses momentos, e no meio deles comecei a construir. Não foi uma decisão dramática, foi uma decisão pequena, tomada numa terça-feira de manhã enquanto o café passava, de que eu não ia desperdiçar o tempo que a situação havia me dado. Que enquanto o Henrique ficava na casa da irmã pensando, eu ia usar cada hora disponível para alguma coisa que fosse completamente minha. Não por raiva, não por vingança, pela necessidade simples de não afundar dentro de uma casa que havia ficado grande demais para uma pessoa só. Peguei o laptop, abri o documento que eu tinha começado e abandonado 3 vezes ao longo do último ano. Um projeto de consultoria independente que o Henrique sempre achava motivo para adiar. O timing não está certo. O mercado está instável. A gente precisa de estabilidade primeiro. Sempre depois. Sempre outro momento. Não havia mais outro momento. Havia aquele, e eu comecei. A primeira semana foi de planejamento. A segunda foi de contatos com pessoas que há anos diziam: quando você montar algo, me avisa. A terceira foi de proposta para o primeiro cliente. Ele disse sim. E eu descobri, naquele momento específico, que havia uma satisfação em construir algo inteiramente seu, que não tem equivalente em nenhuma outra forma de trabalho. Uma satisfação que não depende de aprovação, não depende de reconhecimento externo, vem de dentro e se sustenta sozinha. Descobri também o que a solidão da casa, aquela que eu havia temido, podia oferecer que a casa cheia nunca havia oferecido. Concentração total, sem as interrupções da Gabriela, sem as ligações noturnas desnecessárias, sem o esforço constante de gerenciar uma dinâmica que não havia sido escolhida por mim. Era só eu, o silêncio e o trabalho. E o trabalho cresceu de um jeito que eu não havia previsto, mas que, olhando de volta, fazia todo sentido. Mas antes de continuar, se essa história já está tocando em algo dentro de você, faz uma coisa para mim. Deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Isso me mostra que não estou sozinha do lado de cá também. Agora vamos em frente, porque os 6 meses que vieram a seguir mudaram tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma. O segundo cliente veio 3 semanas depois do primeiro. O terceiro veio indicado pelo segundo, que é o sinal mais honesto de que você está entregando valor real. Quando alguém te indica sem que você peça, você passou no teste mais importante que existe no mercado de consultoria, o da confiança prática. Não a confiança de quem te conhece e gosta de você. A confiança de quem te viu trabalhar, ficou satisfeito com o resultado e está colocando a própria reputação em jogo ao te indicar para outra pessoa. Esse é o tipo de reconhecimento que nenhum currículo compra. Eu estava com mais foco do que havia tido em anos. Parte disso era a ausência das interrupções que haviam sido parte constante da minha vida cotidiana. Parte era algo diferente que eu fui entendendo ao longo das semanas. Eu havia desviado energia para gerenciar a dinâmica com a Gabriela, sem nunca ter percebido o quanto essa energia custava. Era um desvio constante, baixo, quase imperceptível, porque havia se tornado rotina, como um ruído de fundo que você só percebe quando para. Quando parou, toda aquela energia foi para o trabalho, e o resultado apareceu nos números. No terceiro mês, comecei a acordar às 5:30 por escolha. Havia algo naquelas primeiras horas com a casa em silêncio e a cidade quieta lá fora, que era do ambiente mais produtivo que eu já havia habitado. Fazia café,
sentava no escritório que havia reorganizado completamente do jeito que eu sempre quis e nunca tínhamos acordado porque os gostos eram diferentes, e trabalhava por 3 horas antes que o mundo começasse. Era um ritual nascido naquele período de solidão que eu sabia, com a clareza de quem conhece seus próprios padrões, que não ia abandonar quando a situação mudasse. Foi no 4º mês que a doutora Fernanda entrou no cenário. Ela era diretora de estratégia de uma empresa que eu admirava de longe há anos, uma referência no setor com uma carteira de clientes que eu conhecia de reputação. Havia chegado ao meu nome através de 2 graus de separação, de um cliente que havia indicado a outro que havia indicado a ela, aquela cadeia de confiança que o mercado constrói quando você faz o trabalho com consistência. Me ligou numa tarde de quarta, apresentou-se com aquela objetividade de quem não desperdiça tempo em formalidades desnecessárias e perguntou se eu tinha disponibilidade para uma reunião exploratória. Tinha. A reunião durou 2h30. Ela era exatamente o tipo de executiva que eu respeitava. Fazia perguntas que mostravam que havia estudado o assunto antes de sentar, discordava com a precisão de quem quer chegar na melhor resposta e não de quem quer ter razão, ouvia com aquela atenção de quem está genuinamente interessado no que está ouvindo, e não apenas esperando sua vez de falar. Quando saí, ela disse que ia pensar e me dar retorno em até 1 semana. O retorno veio em 3 dias. E o que ela propôs não era um projeto de consultoria. Era uma parceria societária. Fiquei olhando para o e-mail dela por tempo considerável. Reli 3 vezes com aquela lentidão de quem quer ter certeza de que está entendendo o que está lendo e não projetando o que quer ler. E então, com aquela calma que às vezes vem quando a notícia é grande demais para processar de uma vez, fechei o laptop, fui à cozinha, fiz um chá e fiquei olhando pela janela por uns 10 minutos, deixando que aquilo assentasse. Havia um detalhe sobre essa empresa que eu só descobriria ser relevante mais tarde. A empresa da doutora Fernanda era o maior cliente do Henrique. Não fui atrás disso. Não existe estratégia que consiga construir uma coincidência dessas de propósito. O que existe é o resultado natural de trabalhar num setor onde as conexões existem e os caminhos se cruzam quando você está se movendo na direção certa. O Henrique e a doutora Fernanda haviam trabalhado juntos por 2 anos. Eu a conhecia de reputação, mas nunca havíamos nos encontrado diretamente, porque eu sempre havia ficado um passo afastada das reuniões que ele fazia com ela. Meu trabalho, circulando de forma independente pelo mercado durante aqueles meses, havia chegado até ela por caminhos que não tinham nada a ver com ele. Era só trabalho, era só o resultado de fazer bem o que eu fazia. A parceria foi formalizada no 5º mês. Passei 3 semanas negociando os termos com o cuidado que parcerias societárias exigem, porque parcerias sem negociação cuidadosa criam problemas que nenhuma boa intenção resolve depois. Os termos eram sólidos. Minha participação estava definida de forma justa. E quando assinei, havia no ato de assinar aquela sensação específica de coisa que encaixa no lugar certo depois de muito tempo fora do eixo. Numa das reuniões daquela semana, a doutora Fernanda mencionou o Henrique como referência natural numa conversa sobre um projeto. Vou precisar alinhar essa parte com o Henrique Alves, nosso parceiro nessa área. Você deve conhecê-lo. O mercado é pequeno. Fiz uma pausa de 1 segundo. Conheço. Somos casados. Ou estávamos. A situação está em definição. Ela me olhou por um momento com aquela expressão de quem está calibrando o peso da informação. Isso é relevante de saber. Achei que você devia saber antes que ele soubesse da sociedade. Como você está com isso? Bem, o trabalho é separado da situação pessoal. Sempre foi. Ela assentiu com a expressão de quem avaliou e chegou numa conclusão positiva. Eu confio nisso. E foi exatamente como eu havia dito. O trabalho continuou. A parceria produziu os primeiros resultados que confirmaram o que a reunião inicial havia prometido. Havia sinergia real entre o que eu trazia e o que a empresa já tinha. Na semana seguinte, a comunicação oficial foi enviada, com meu nome, com minha qualificação, para todos os parceiros da empresa, incluindo o Henrique. Estava em reunião quando o celular começou a tocar. 3 chamadas perdidas e uma mensagem curta. Carolina, preciso falar, hoje. Respondi ao sair. Pode ligar às 8. Às 8 em ponto, o telefone tocou. Atendi com a voz que uso em ligações de trabalho no fim do dia. Calma,
presente, sem a afetação que as pessoas colocam quando tentam transmitir algo além do que as palavras dizem. Carolina, uma pausa longa. Eu recebi a comunicação da Fernanda hoje. Eu sei. Outro silêncio. Havia nele uma qualidade específica que eu reconhecia do Henrique. O silêncio de quem está tentando encontrar as palavras certas para uma situação que não estava nos planos. Ele era bom com palavras em condições normais. Nas condições que não esperava, levava tempo. Você é sócia da Fernanda agora. Sou. Desde quando você estava construindo isso? Desde que você foi embora. O trabalho não parou enquanto você pensava. Eu também não. Ficou quieto por um tempo que eu deixei ser o tempo que precisava ser. Não apressei. Não completei a frase dele. Deixei o silêncio trabalhar. Eu fiz errado, ele disse finalmente. Não como pergunta, como constatação dita com aquela voz de quem chegou numa conclusão que custou. Sim, eu deixei a Gabriela colocar coisas na minha cabeça que não eram verdade. Ela foi me dizendo ao longo de meses que você não estava feliz, que o casamento estava te sufocando, que eu merecia mais espaço. E eu escolhi acreditar porque era mais fácil do que enxergar o que ela estava fazendo. Era o nível de honestidade que eu havia esperado por anos e que chegava agora, 6 meses depois, quando eu não precisava dele da mesma forma que precisava antes. Há uma ironia específica em receber o que você sempre quis no momento em que o que você queria mudou. O que você quer fazer com essa informação, Henrique? Quero conversar, de verdade. Não por telefone. Ok, pode vir à casa na sexta-feira às 7. Ele fez uma pequena pausa ao ouvir a casa, porque o pronome havia mudado de significado e os dois sabíamos. Estarei lá. Desliguei. Fiquei parada na sala por um momento longo, não pensando na conversa que vinha. Pensando em tudo o que havia acontecido nos 6 meses anteriores, na sequência de escolhas pequenas que me haviam levado àquele ponto. Em como o trabalho havia sido o fio que me manteve inteira quando tudo o mais estava suspenso. E em como eu havia chegado naquele ponto sendo uma versão de mim mesma que eu reconhecia com mais clareza do que havia reconhecido em muito tempo. Fui dormir às 10. Acordei às 5:30 e trabalhei. A sexta-feira chegou com aquela pontualidade inevitável que dias esperados têm quando você está simultaneamente querendo e não querendo que cheguem. Às 7 em ponto, o interfone tocou. Deixei o Henrique subir. Ele entrou na casa que havia dividido comigo por 6 anos com aquela postura de alguém num lugar familiar que se tornou de outra pessoa. Olhou para o corredor, para a sala, para os quadros reorganizados do jeito que eu sempre havia preferido e que nunca havíamos acordado, porque os gostos eram diferentes. Olhou para o segundo quarto, que havia se tornado escritório de verdade, com mesa grande e 2 telas. Olhou de volta para mim. Você mudou algumas coisas. Vivi aqui por 6 meses. As coisas mudam. Sentamos na sala. Havia entre nós, no espaço do sofá, aquela mistura específica de familiaridade e distância que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente, mas que deixaram de estar próximas. Cada um conhecia cada hábito do outro, e os dois sabiam que o espaço entre a gente era resultado de uma escolha que havia sido feita sem que eu tivesse sido consultada. Como você está? Ele perguntou. Bem, melhor do que quando você foi embora, o que provavelmente não era difícil de imaginar. E melhor também do que estava antes disso, o que é mais importante. Ele ficou me olhando com aquela expressão de quem está processando mais de uma coisa ao mesmo tempo. A Fernanda. Quando você começou a trabalhar com ela? Não comecei com ela. Comecei sozinha, com clientes próprios. Ela me encontrou pelo caminho. E era o maior cliente do meu escritório. Uma pausa. Não fui atrás disso, Henrique. O trabalho foi onde foi porque foi bem feito. Não porque eu estava tentando chegar em algum lugar específico em relação a você. Ele ficou quieto por um tempo. Eu sei disso. Então por que mencionou? Porque é muito para processar. Em 6 meses, você construiu uma parceria societária com a principal cliente do meu escritório. Enquanto eu estava na casa da minha irmã, achando que você estava aqui parada esperando. Havia algo na frase que me tocou de um jeito que não esperava. Não pela crueldade, que não havia nela, pela honestidade. Ele havia pensado que eu estava esperando. Havia ido embora e imaginado que o tempo estava parado para mim enquanto ele pensava.
E a realidade que chegou através de um e-mail da doutora Fernanda havia desfeito essa imagem com a brutalidade gentil dos fatos que não pedem permissão para existir. Eu nunca fui do tipo de esperar, eu disse. Eu sei, e eu esqueci disso. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele disse: o que você precisa para que a gente consiga conversar de verdade sobre o que vem a seguir? Era a pergunta certa. Não o pedido de perdão que às vezes vem antes de qualquer compreensão real do que foi feito. A pergunta de quem entende que há condições antes de haver conversa. Preciso que você entenda que a pessoa que está aqui não é a mesma que estava quando você foi embora. E que qualquer continuação precisa ser com essa pessoa, com o que ela construiu, com o espaço que ela ocupa agora. Entendo isso. Também preciso saber que a dinâmica com a Gabriela mudou. Não vai mudar. Mudou. Que quando ela ligar em horário inadequado, você não atende. Que quando ela aparecer sem avisar, você coloca o limite. Que ela não vai mais ter opinião sobre o nosso casamento que você leve a sério, sem me consultar primeiro. Ele ouviu cada item sem interromper. E então, o celular dele tocou. Ele olhou para a tela, olhou para mim e desligou sem atender. Era ela, ele disse. Eu sei. Ela sabe que estou aqui. Tentou me ligar várias vezes hoje. Não disse nada. Mas havia algo naquele gesto, o celular desligado sem hesitação, sem a ansiedade que eu havia visto nele por anos quando ela ligava, que era diferente de tudo que havia existido antes. Era pequeno, era concreto. Era o tipo de mudança que você aprende a valorizar mais do que discurso quando já ouviu discurso o suficiente. Fiz café. Ficamos conversando até tarde. Quando ele foi embora, a casa ficou com um silêncio diferente do silêncio dos 6 meses anteriores. Não o silêncio de quem foi deixada. O silêncio de quem está escolhendo o que vem a seguir. Na manhã seguinte, às 9 da manhã, olhei para as notificações do celular. 43 chamadas perdidas, todas da Gabriela. Espalhadas desde as 8 da manhã da véspera até meia-noite, com uma frequência que foi acelerando ao longo do dia conforme ela não recebia resposta. O número cresceu depois que o Henrique havia chegado aqui, depois que ele desligou o telefone na frente de mim. Cada tentativa subsequente era a Gabriela sentindo o chão escorregando e tentando segurar com os dedos algo que já havia mudado de forma irrevogável. Não atendi nenhuma. Não porque estava fazendo o jogo, porque não havia conversa para ter naquele momento. A conversa com a Gabriela, quando chegasse, precisava ser no meu tempo, no meu terreno, com o preparo que esse tipo de conversa exige. E eu ainda não estava pronta. Guardei o celular, fiz café, abri o laptop e trabalhei. As semanas seguintes foram de uma reorganização que aconteceu em camadas, cada uma com seu próprio ritmo e sua própria dificuldade. O Henrique e eu tivemos mais 3 conversas antes de chegarmos a qualquer decisão sobre o que vinha a seguir. Conversas reais, do tipo que exige tempo e disposição de ouvir coisas que você preferiria não ouvir. Ele me contou, em partes, como havia sido o período na casa da irmã. Como ela havia construído, dia após dia, uma versão de mim que era menos do que eu era. Como ele havia deixado essa versão ir ocupando o espaço da versão real, porque era mais fácil acreditar que o problema era externo ao casamento do que admitir que havia algo dentro do casamento que precisava ser enfrentado. Como, vivendo com ela por 6 meses, havia começado a ver o padrão de um jeito que não havia conseguido ver de dentro do casamento. Ela fez isso antes, ele me disse numa dessas conversas, com as namoradas anteriores. Eu sempre achei que as meninas eram o problema, que não combinavam comigo, que eram possessivas, que não entendiam a dinâmica de família próxima. Nunca me ocorreu que o problema podia ser ela. Era a informação mais reveladora que ele poderia me dar. Não porque eu não suspeitasse de algo parecido, mas porque ouvir da boca dele, com aquela voz de quem acabou de conectar pontos que estavam espalhados por décadas de história, tinha um peso que a suspeita solitária nunca havia tido. Quanto tempo você levou para perceber isso? Perguntei. Uns 3 meses, quando começou a fazer com a namorada do Gustavo, meu primo, o que fazia com as suas namoradas antes. Aí eu vi de fora pela primeira vez. E não dava para não ver. Fiquei quieta processando aquilo. Havia algo doloroso nessa revelação que não era raiva. Era a tristeza específica de entender que o problema havia existido muito antes de mim e que eu havia pagado o preço de algo que não havia criado. O Henrique pediu para voltar. Não imediatamente.
Não em seguida a essa conversa, mas depois de mais duas, quando havia dito tudo o que havia para dizer e ouvido tudo o que havia para ouvir. Pediu com aquela humildade de quem sabe que pedido não é suficiente e que o que vem depois do pedido é o que vai importar de verdade. Não respondi no ato. Pedi tempo, o mesmo que ele havia pedido quando foi embora. Ele respeitou sem questionar. Passei 2 semanas avaliando com a clareza de quem já processou a dor e está olhando para a decisão com os olhos abertos, não avaliando se perdonava o que havia acontecido, que era uma questão separada, avaliando o que eu queria para frente. E descobrindo que a resposta a essa pergunta era mais simples e mais honesta do que eu esperava. Eu ainda amava o Henrique. Não do jeito ingênuo do começo, quando o amor é novo e você não conhece os contornos da outra pessoa. Do jeito que se ama alguém depois de 6 anos, quando você já viu os defeitos e as fraquezas e ainda escolhe. E o que ele havia feito havia sido fraqueza, custosa, dolorosa, com consequências que eu havia carregado por meses, mas não uma fraqueza que definia quem ele era por inteiro. Ao mesmo tempo, a Carolina que estava tomando essa decisão era diferente da que havia ficado quando ele foi embora. Tinha trabalho próprio, parceria própria, clareza sobre si mesma que havia sido construída precisamente no período em que ele não estava. E qualquer continuação precisava honrar essa pessoa, não tentar apagá-la de volta para o estado anterior. Chamei ele para conversar. Disse que queria tentar. Com condições claras e sem negociação para baixo, limites reais com a Gabriela, presença genuína nas conversas difíceis e o compromisso de que quando eu dissesse que algo estava errado, ele ouviria antes de defender. Ele disse que sim. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. A conversa com a Gabriela aconteceu 6 semanas depois da manhã das 43 chamadas. Não porque eu estivesse evitando, mas porque havia entendido, naquele período, que conversas difíceis com as pessoas certas, no momento certo, produzem resultados que conversas apressadas nunca produzem. E eu precisava de tempo para chegar nessa conversa como a pessoa que eu havia me tornado. Não como a pessoa que havia saído daquela casa 8 meses antes carregando uma mala e R$ 280 na conta. Escolhi o café. Horário da manhã, num dia de semana, quando o lugar está meio vazio e as conversas têm espaço para existir sem que o barulho ao redor as abafe. Cheguei 10 minutos antes, pedi um café, escolhi a mesa do canto. Quando a Gabriela chegou, estava diferente de todas as versões que eu havia conhecido dela. Não a versão calculada dos anos de casamento, aquela que entrava nos ambientes com aquela postura de quem tem certeza de que pertence a qualquer lugar que escolha estar. Estava menor de algum jeito, com a postura de alguém que perdeu algo e ainda está processando o tamanho da perda. Sentou do lado oposto, pediu um café. Ficou olhando para a xícara por um momento antes de olhar para mim. Eu errei com você, disse finalmente, não de forma vaga, de formas específicas que eu consigo nomear agora, que eu não conseguia nomear antes, porque estava muito ocupada me convencendo de que estava protegendo meu irmão para ver o que estava fazendo de verdade. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Eu não queria que você sumisse porque você era errada para ele. Queria porque eu não sabia como existir na vida dele com você lá. Não cabia. Ou pelo menos eu não conseguia encontrar como cabia. Uma pausa. Isso não é desculpa. É explicação. Sei que são coisas diferentes. Era um nível de honestidade que eu não havia esperado daquela conversa. Havia me preparado para uma versão mais defensiva, mais reativa, mais eu estava preocupada com meu irmão, e menos eu não sabia como lidar com o meu próprio medo. O que ela estava dizendo era mais verdadeiro do que eu havia previsto, e mais triste também. Porque por baixo de tudo o que havia acontecido, havia só uma pessoa assustada que não havia encontrado uma forma saudável de lidar com o medo. Eu ouço o que você está dizendo, eu disse, e acredito que é sincero. Uma pausa. Mas o dano foi real. Independente de onde veio, o que você fez ao longo de anos dentro do nosso casamento foi real e teve consequências reais. Eu sei. Então, quero ser honesta sobre o que eu preciso para que a gente consiga coexistir. Ela assentiu. Respeito a nossa privacidade como casal, contato em horários razoáveis, avisar antes de aparecer, e nunca mais, em nenhuma circunstância,
colocar dúvidas sobre o nosso relacionamento na cabeça do Henrique como se fosse preocupação de irmã. Ela ouviu cada item. Posso fazer isso. Eu espero que você possa, porque a alternativa é uma distância que vai ser difícil para ele. Eu sei. Uma pausa longa. Você se importa com ele. Sempre me importei. Eu sei, mas era mais fácil não ver isso. Não respondi nada. Havia coisas que ela precisava carregar sem que eu ajudasse a aliviar. A responsabilidade pelo que havia feito era dela. O trabalho de entender o porquê também. Não era meu papel facilitar o processo dela. Era meu papel ser honesta sobre o que eu precisava e depois deixar que ela fizesse o que podia fazer com essa honestidade. Nos despedimos com aquela cordialidade de quem escolheu não ser inimiga. Não com um abraço, que seria prematuro demais, com um aperto de mão que tinha mais peso do que parece em gesto assim, o peso de duas pessoas que estiveram num conflito que nenhuma havia escolhido completamente e que estavam, cada uma à sua maneira, encontrando o que vinha depois. Voltei para o escritório. Tinha reunião às 3. Cheguei 5 minutos antes. O Henrique voltou para casa no mês seguinte. A transição foi gradual porque eu havia pedido que fosse, que houvesse conversas antes de convivência, que a reconstrução fosse consciente em vez de impulsiva. Ele respeitou cada pedido com aquela atenção de quem aprendeu o custo de não prestar atenção. O que eu observei naquele período de transição foi diferente do que havia observado nos 6 anos anteriores. Pequenas coisas que no contexto anterior eu não haveria notado, mas que agora percebia com clareza. Quando a Gabriela ligou uma tarde em que estávamos jantando, ele olhou para o celular, olhou para mim e disse: "Ela pode esperar", antes de voltar à conversa. Quando ela apareceu sem avisar uma vez, ele atendeu na porta com aquela firmeza tranquila de quem já decidiu o que vai dizer antes de abrir e disse que a próxima visita precisava ser agendada. Quando ela tentou, numa reunião de família, fazer um comentário sobre as minhas horas de trabalho, ele respondeu antes de eu responder: "A Carolina trabalha do jeito que ela precisa trabalhar. Isso não é assunto." Cada um desses momentos era pequeno. Cada um custava a ele de um jeito que eu via nos ombros ligeiramente mais tensos e no silêncio que vinha depois. E em nenhum deles eu agradeci, elogiei ou comentei. Porque agradecer pelo mínimo que deveria ter sido, sempre, é o tipo de coisa que diminui o que está sendo feito. Ele estava fazendo o que havia dito que ia fazer. Isso não era favor, era o acordo. O trabalho, naquele período, continuou crescendo. A parceria com a doutora Fernanda produzia projetos que eu não teria conseguido sozinha e que ela não teria conseguido sem o que eu trazia. Era o tipo de colaboração que justifica parcerias, onde o resultado é maior do que a soma das partes. E havia algo específico em ser reconhecida profissionalmente num contexto que era inteiramente separado do casamento, que dependia só do que eu entregava e não de nenhuma outra variável, que era das formas mais sólidas de autoestima que eu havia encontrado. A Gabriela e eu não nos tornamos amigas. O que nos tornamos foi duas pessoas que coexistem com respeito real, não com a performance do respeito, que às vezes é pior do que a hostilidade aberta. Quando estamos juntas, nos tratamos com a cordialidade de quem escolheu não ser inimiga e está honrando essa escolha com consistência. Não finjo que o passado não aconteceu. Ela também não. Há uma honestidade nessa coexistência que eu respeito mais do que teria respeitado qualquer amizade que fingisse que tudo estava bem. Ela começou terapia. Soube através do Henrique, que me contou sem drama como informação. Não entro no que acontece nessas sessões porque não é meu assunto. Mas me parece o passo mais importante que ela poderia dar. Não pelo que representa para mim, mas pelo que representa para ela. Estamos bem. Melhor do que antes de tudo isso. O que é paradoxal de dizer e verdadeiro de sentir. E há algo nessa melhora que eu precisei de tempo para entender, porque vai contra a intuição. A crise não melhorou o casamento, apesar do que custou. A crise melhorou o casamento, porque o que custou foi exatamente o que precisava ser pago. Os 6 meses sozinha me devolveram a mim mesma de um jeito que anos dentro da dinâmica anterior não haviam conseguido. E a versão de mim que voltou para esse casamento é mais inteira, mais clara sobre o que precisa e o que não aceita, mais capaz de ocupar o espaço que lhe pertence sem pedir desculpa por isso.
O Henrique lida com isso de formas que às vezes me surpreendem. Há momentos em que vejo nele o processo de aprender a estar com uma versão de mim que é diferente da versão que ele conhecia, não mais diferente no sentido de estranha, diferente no sentido de mais presente, mais firme, menos disposta a ceder o espaço que é meu para manter uma paz que na verdade não era paz. Houve uma conversa que tivemos naquele período de transição que ficou comigo. Era uma noite comum, depois do jantar, lavando a louça juntos como fazíamos quando o casamento estava bem. Ele me perguntou, sem que houvesse contexto específico para a pergunta: "Você acha que teria chegado aonde chegou profissionalmente se eu não tivesse ido?" Fiquei pensando nessa pergunta por um momento real antes de responder. Não sei. Provavelmente teria chegado, mas mais devagar. O período sozinha me deu concentração que eu não teria conseguido de outra forma. Então eu contribuí para o seu sucesso indo embora. Havia ironia na frase e os dois sabíamos. De uma forma que você não planejou, eu disse, e que custou mais do que devia. Mas sim, ele ficou quieto por um momento. Isso é difícil de processar. Eu sei, mas é verdade. Secamos a louça em silêncio. E então ele disse, com aquela voz baixa de quando está sendo completamente honesto: "Fico feliz que você não tenha esperado." Olhei para ele. Eu nunca fui do tipo de esperar. Eu sei, mas eu havia esquecido disso. Era a frase mais honesta que ele havia dito sobre tudo o que havia acontecido. E ela ficou comigo com aquela textura de coisa que importa, do tipo que você guarda num lugar dentro de si e vai buscar quando precisa de lembrança de que o caminho foi o certo. Tem uma imagem que fica comigo quando penso em tudo o que aconteceu nesse período. É a imagem das 43 chamadas perdidas no celular. 43 tentativas da Gabriela num único dia, cada uma representando um nível diferente de desespero, de alguém que percebeu que havia perdido o controle de uma situação que havia controlado por anos. Fico pensando naquele número não com satisfação nem com vingança, com entendimento, porque 43 chamadas não são raiva, são medo. São o comportamento de alguém que havia construído sua identidade em torno de ser o centro da vida do irmão e que, num único dia, via a evidência concreta de que esse irmão havia seguido em frente sem ela no centro, que a pessoa que ela havia tentado diminuir e apagar havia se tornado sócia da empresa mais importante do setor em que eles atuavam, que o mundo não havia validado a narrativa que ela havia construído com tanto esforço por tanto tempo. Isso não me deu prazer, deu perspectiva. E perspectiva é o que quero te deixar nessa parte final, porque é o que eu carrego de mais valioso de todo esse processo. A primeira coisa é sobre o silêncio que ninguém te conta que vem com o abandono. Quando o Henrique foi embora, a narrativa que eu mais temia era a da mulher deixada, a que ficou sozinha, a que não foi suficiente. É a narrativa que nossa cultura impõe sobre quem fica, como se ficar fosse derrota e ir embora fosse decisão de poder. E eu passei as primeiras semanas resistindo a essa narrativa dentro da minha própria cabeça, tentando não me ver pelos olhos de uma história que não era a minha, mas que chegava de todo lado. O que me salvou foi o trabalho. Não porque o trabalho seja a solução para tudo, que não é, mas porque me deu um lugar onde eu existia fora da narrativa, onde era avaliada pelo que entregava, não pelo que havia acontecido no casamento. Onde meu valor era calculado em resultados concretos que dependiam só do que eu produzia. E ter esse lugar, onde eu existia de forma separada e completa, foi o que me manteve inteira nos momentos em que o espaço em casa estava vazio demais. A segunda coisa é sobre a diferença entre solidão e solitude. Solidão é o que você sente quando está sozinha e não quer estar. Solitude é o que você escolhe quando está sozinha e usa esse tempo para alguma coisa. As primeiras semanas foram de solidão. As seguintes foram de solitude. E a solitude, quando você aprende a habitá-la, é das experiências mais reveladoras que existem. Nela, você ouve coisas sobre si mesma que o barulho constante da convivência não deixa ouvir. Você descobre capacidades que a divisão de responsabilidades com outra pessoa não deixava emergir completamente. Você aprende quem você é quando não está sendo definida pela relação com ninguém. Descobri que trabalho melhor sob pressão do que sob conforto, que tomo decisões mais sólidas quando não há ninguém me dizendo o que decidir,
que havia energia sendo desviada para gerenciar a dinâmica com a Gabriela que, liberada, produzia trabalho de qualidade que eu não havia percebido que estava suprimindo. Descobertas que não teriam chegado de nenhuma outra forma senão a forma difícil. A terceira coisa é sobre generosidade e seus limites. Por anos, eu havia tentado me aproximar da Gabriela. Havia levado presentes, proposto almoços, tentado encontrar o caminho que levasse a algum tipo de convivência genuína. Interpretei cada tentativa mal-sucedida como minha incapacidade de encontrar o jeito certo de chegar até ela. Só com a distância dos 6 meses, entendi que não havia jeito certo porque ela não queria que houvesse, e que minha persistência em tentar havia sido interpretada como fraqueza, não como boa vontade. Há um ponto onde generosidade sem limite deixa de ser virtude e vira permissão. O ponto onde você para de dar não é crueldade, é honestidade sobre o que é sustentável e o que não é. Eu deveria ter chegado a esse ponto mais cedo, mas cheguei. E o que aconteceu quando cheguei me ensinou mais sobre limites do que qualquer conversa sobre o assunto poderia ter ensinado. A quarta coisa, a mais importante de todas, é sobre a decisão de continuar ou não depois de uma situação como essa. Há sempre quem divida esse tipo de escolha em 2 campos. Aceitar o marido de volta é fraqueza, recusar é força. Essa divisão é falsa e costuma fazer mais mal do que bem, porque não deixa espaço para o que é verdadeiro. Força não está na direção da escolha, está na clareza com que você a toma. Eu aceitei, com condições, com limites estabelecidos, com a consciência de que a Carolina que estava aceitando era diferente da que havia ficado quando ele foi embora. Aceitar nessas condições não era fraqueza. Era a escolha mais honesta que eu podia fazer com as informações que tinha naquele momento sobre o que eu queria para minha vida. Você pode fazer escolha diferente e estar igualmente certa. O que importa não é a escolha em si, é que ela seja sua. Feita com clareza, sem pressão de narrativa externa sobre o que você deveria ou não deveria fazer, tomada pela pessoa que você se tornou e não pela pessoa que você era antes de tudo isso. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, se foi deixada de lado por alguém que deveria estar ao seu lado, se está num espaço de solidão que parece maior do que você sabe preencher, eu quero te dizer com toda a honestidade que tenho. O espaço vazio que parece falta é também espaço para você aparecer de formas que a presença de alguém não permitia. Use esse espaço, não por estratégia, não para provar nada para ninguém, para você mesma, para descobrir o que você é quando não está sendo definida por outra pessoa. Tem uma coisa prática que ninguém menciona sobre o processo de reconstrução e que fez diferença real para mim. Os primeiros dias são sobre sobreviver, não sobre crescer. Você não vai acordar no primeiro dia depois do abandono com um plano elaborado na cabeça. Vai acordar com o lado errado da cama vazio e com a pergunta simples de o que vai fazer com o dia. E a resposta não precisa ser grandiosa. Pode ser só: vou tomar café, vou trabalhar, vou ligar para uma amiga. Pode ser só colocar um pé na frente do outro sem que o próximo passo esteja claro. O crescimento vem depois, quando você já sobreviveu o suficiente para ter espaço para ele. E vem de formas que você não planeja completamente porque não sabe quem vai ser do outro lado até estar lá. Eu não planejei virar sócia da empresa que era o maior cliente do Henrique. Planejei trabalhar bem e entregar resultado. O resto foi consequência, não estratégia. Há uma diferença importante entre trabalhar para mostrar algo a alguém e trabalhar porque é o que te mantém inteira. A primeira é combustível que acaba quando o alvo some. A segunda não depende de audiência para se sustentar. Eu trabalhei porque era o que sabia fazer e porque descobri, naquele processo, que o trabalho era onde eu me tornava mais completamente eu mesma. Essa é a descoberta mais valiosa, saber onde você se torna mais completamente você mesma. Pode ser trabalho, arte, estudo, serviço, qualquer coisa que você sempre gostou, mas nunca priorizou porque havia outras prioridades. Esse lugar existe em cada pessoa. E os momentos de solidão, por mais que doam, são às vezes os únicos em que você tem acesso real a ele, porque o barulho da vida compartilhada não está ocupando o espaço onde esse lugar vive. Quero te dizer também algo sobre as pessoas que passam pelas nossas vidas fazendo o papel que a Gabriela fez.
É tentador simplificá-las como vilãs, porque é mais fácil processar a dor quando há um culpado claro. Mas a realidade raramente é tão simples. A Gabriela não era vilã. Era uma pessoa assustada, com uma incapacidade de lidar com a ideia de que o amor que sentia pelo irmão precisava coexistir com o amor que ele sentia por mim. E essa incapacidade havia se manifestado de formas que machucaram pessoas reais. Entender isso não apaga o dano, mas muda a qualidade da raiva que você carrega. Raiva de vilã alimenta a si mesma. Raiva de pessoa assustada vai perdendo força conforme o entendimento cresce. E perder essa raiva foi o que me permitiu ter aquela conversa no café sem armadura. Viver sem armadura é mais leve, exige mais coragem. E é o único jeito de estar de verdade com as pessoas ao redor, incluindo as que te machucaram, sem que o passado domine o presente de um jeito que não serve mais a nenhum dos lados. O que você vai encontrar no outro lado vai te surpreender, e vai ser mais do que você imaginava que estava lá. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já ficou sozinha e descobriu algo sobre si mesma que não sabia que existia? Sua história importa tanto quanto a minha. Vamos construir aqui uma comunidade de mulheres que sabem que solidão pode ser começo, não só perda. Nos vemos no próximo relato.